o mundo está passando por um momento complicado. Aqui no canal e internet afora, você vai encontrar muito foco, muita ênfase em como se existe, em como as mulheres são falhas e se existe ou não a mulher exceção. Aí, ou seja, seria o unicórnio, o cisne negro, qualquer coisa assim. E, e a pouca ênfase é dada no homem às vezes. E eu tenho sentido isso porque, assim, do canal, além do conteúdo do canal, além da interação que eu tenho com os meus inscritos, eu sou professor. Então, eu fiz letras português e alemão, então eu dou aula de português, dou aula de inglês, dou aula faço tradução, presto serviços de tutoria, vez ou outra presto alguns serviços esporádicos de contabilidade e sou escritor. Então tenho o meu primeiro livro publicado, Escrito nas Sombras, que é um livro de suspense sobrenatural. E então assim, eu tenho um contato com muitos professores, né? No geral, então o que nos permite ter uma ideia do que se passa na cabeça da juventude de jovens a 15 a 25 anos. E eu tenho aumentado a interação sempre que eu posso, com pessoas nessa faixa etária, com homens nessa faixa etária. Então, porque 20 anos, 25 anos, é aquela história, é o início da sua adolescência, mas você já está mais para homem do que para criança, né? Então, seja um homem. E, e tem uma coisa que anda me preocupando. Às vezes a gente comenta aqui vai ver comentando aqui no canal sobre MGTOW, níveis MGTOW, por exemplo. Então tem lá MGTOW Ghost, MGTOW Monge, e aí eu já fiz algumas ressalvas com relação a isso, algumas críticas, porque eu em contato, né, também e assistindo alguns vídeos, às vezes eu acho que você simplesmente fala, existe o nível monge ou o nível ghost. E aí você cria, e aí tem aquele cara que quer ser o nível ghost ou o nível monge. E aí, só que não tem não fica muito esmiuçado as pormenoridades com relação a isso. Então, por exemplo, o nível monge, você vai só trabalhar para o seu sustento, tá? Mas nem sempre é fácil você se sustentar, tirar o seu próprio sustento. Você vai chegar no nível Ghost. O nível Ghost é isolado, você vive de forma isolada da sociedade. Para todos os efeitos, a sociedade não existe. Mas como é que você faz? Como faz para chegar lá? Tirando aqui aquelas pessoas que querem realmente entrar num mosteiro e prestar o sacerdócio, ou sei lá, não tem muitos caminhos na sociedade para isso. E então, por exemplo, essa questão de emprego, né? Então você encontra um monte de moleque, um monte de gente jovem que não faz ideia do que vai fazer da vida, não quer prestar faculdade, ou você vai prestar faculdade, vai prestar só porque os pais querem que ele preste, e aí você pergunta o que você quer da vida, uma boa parte não sabe dizer o que vai fazer, aí uma resposta comum que você recebe, infelizmente, é jogar videogame, e nada contra você jogar videogame, mas é o que você gosta de fazer da vida. E aí alguns têm noção de que tem que trabalhar para sustentar pelo menos o hobby de jogar videogame, outros nem essa ideia têm, né? E então tem alguns que têm uma noção abstrata de que quer trabalhar. Então eu quero trabalhar, mas não sabe do que.
Eu vou trabalhar para tirar apenas o meu sustento, mas não sabe no que consiste esse sustento, né? Então, e por que eu falo isso? Porque quando você tem noção do que você quer fazer, as coisas já são difíceis. Quando você não tem, nunca teve um emprego, nunca trabalhou, você não sabe nem por onde começar a procurar. Nós já estamos, as estatísticas já mostram que as pessoas estão começando a trabalhar cada vez mais tarde e muita gente está conseguindo o seu primeiro emprego próximo aos 30 anos. As coisas foram difíceis para mim e eu comecei, o meu primeiro emprego foi aos 13 anos e eu entendo o que é você cair numa espécie de depressão ou tirar um tempo para você e a família tem que te dar suporte, mas eu entendo isso. Eu tive minhas fases disso também, mas é de tal forma generalizada e por um tempo tão prolongado que eu acho que a gente tem que eu gosto eu diria isso pro meu filho. Esse é o ponto. Então eu também tenho um irmão que está chegando no ensino médio, tenho meus primos e eu diria isso para o meu filho. São os conselhos que eu daria para o meu filho. Então assim, aí fica nesse foco. Eu já conheci alguns camaradas aí que ficam fixados nessa ideia de relacionamento. Ah, então a mulher, ou se a mulher presta, se a mulher não presta, se vale a pena, se não vale a pena. Ah, tá bom, não vale a pena. Ou vale a pena se eu encontrar uma mulher exceção. Tá bom, posição válida. Mas aí você fala assim, tá, então vai melhorar você como pessoa. E aí surge uma apatia. E aí o que que acontece? Primeiro, inclusive com relação à mulher, vamos supor que você conheceu a tal da mulher exceção. Minha experiência é que nem toda essa ideia de que toda mulher que é um homem com dinheiro ou com recursos é falsa. Mas toda mulher quer um homem com ambição. E isso eu acredito que seja verdadeiro. E isso mesmo aquela mulher exceção que você vai conhecer, ela quer sentir pelo menos que você tem, assim, tem potencial. Já vieram me criticar aqui que era só por isso que a mulher estava falando. Tudo bem, então segue-me e tal. Ah, você não quer sustentar a sociedade. Tudo bem, mas o problema é que eu tô vendo gente que não tá indo nem para sustentar a si mesmo. E que se continuar nesse ritmo, vai ser, primeiro, dependente dos pais, né? Enquanto os pais estiverem vivos, né? Essa é uma crítica geral para a sociedade. E depois do Estado. Então, essa crítica, ela é uma crítica válida, né? Então, porque uma coisa é você, no meu caso, eu fui lá e bati cabeça e decidi que ia ser escritor ou músico, que são profissões assim, são coisas que pouquíssima gente consegue viver disso, né? Principalmente, então, escrever livro num país em que as pessoas já leem pouco. No ano que eu publiquei meu livro, caiu 42% o mercado aqui as vendas, né? Então você viu várias livrarias mal das pernas, fechando as portas, né? FENAC saindo do país e tudo mais, enfim, ou se desfazendo do inventário, coisas desse tipo. Então eu sei o que é trilhar um caminho difícil, e eu sei como é doloroso para a família ver isso acontecer. A profissão de letras mesmo é tida como uma profissão para pessoas idealistas, né? E eu, de fato, sou idealista, sou bem idealista, eu não nego isso. Mas se é difícil para mim, imagina para a pessoa que chegou aos seus 25 anos, para o cara que chegou aos seus 25 anos, nunca trabalhou, e aí você pergunta para a pessoa e a pessoa não sabe te dizer o que vai fazer, como vai se sustentar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. A pessoa nem sabe, não faz ideia do que ela suportaria fazer. E eu tô vendo com uma frequência cada vez maior. E aí, às vezes, eu vou chegar numa... É um perfil que eu tenho traçado. Assim, eu vou conversar com a pessoa porque ela tá com um problema nessa questão de relacionamento, e com esses vídeos, às vezes, as pessoas dão abertura para que eu fale ou vem me procurar para falar sobre isso.
E aí eu vou traçar o perfil da pessoa e eu vejo que esse é o caso. Tipo, o cara, ele, né, enfim, ele está focado, né, em como a sociedade é ruim, mas não está pensando em como ele pode ser, né, bom. E aqui também tem aquela história. Então, se você falar assim, eu quero comprar um pedaço de terra e eu quero viver da terra e ter um sítio autossustentável, sem depender do governo, sem depender de ninguém, e eu não vou dar trabalho para ninguém, eu vou tirar o meu sustento do que eu consegui. O primeiro problema é que você precisa arrumar a terra, você precisa ter as habilidades para trabalhar naquela terra e para tirar o seu sustento daquilo. Então, até para isso você vai ter que ir atrás de conhecimento, você vai ter que ir atrás de recursos para você ser um monge que autossustentável. Senão você vai, como que você vai fazer para ser um monge? O MGTOW monge lá, ou o MGTOW ghost? Ou é só um rótulo que você está buscando? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, eu tenho um tio que tem um sítio sustentável, né? Então, e isso foi a vida inteira dele. Ele resolveu lá montar um sítio sustentável. Ele tem família, mas então prover para ele e para a família, mas isso não vem ao caso. Mas eu sei que é possível. Agora, você tem que ter pelo menos essa, se essa é a sua ambição, ótimo. Essa é a sua ambição. E aí, eu estive pensando aí recentemente, a diferença entre você ter um sonho e ter uma ambição. Porque você ter um sonho é muito bonito. Então, por exemplo, eu sonho em ter uma família com muitos filhos. E eu sonho em ganhar muito dinheiro para poder ajudar as outras pessoas. Isso é muito bonito. E eu admiro você por isso, porque você é uma pessoa idealista. Você é um homem idealista. Mas isso não é uma ambição, não é algo palpável, né? Então é a diferença de você dizer, eu, eu quero ter uma mulher exceção. Isso é um sonho. Eu quero ter aquela guria. Isso é uma ambição. É a mesma coisa, nessa coisa de se sustentar. Você fala assim, eu quero arrumar um emprego para ter a minha independência financeira. É diferente de você falar assim, eu quero trabalhar nisso, ou eu aceito trabalhar naquilo. É diferente. E isso eu acho que é uma conversa que a gente tem que ter. E aí eu acho que isso em decorrência vem dessa ideia do homem exceção. O que é o homem exceção? É uma coisa que as mulheres, no geral, abominam, infelizmente, mas é verdade. E é o cara que ele tem uma moral mais alta, mais elevada. Ele tem uma. Ele tem. Frequentemente mais inteligente do que a média. Então ele tem uma noção grande do que está errado na sociedade, tem uma noção grande do que está à sua volta, tem interesses perenes, né? E então, ou seja, ele tem tudo no lugar. O que ele não tem é a parte prática, é a parte de como chegar nisso, de como trabalhar em cima disso. E às vezes eu acho acontece de você ser assim, e eu tô falando aqui por experiência, tá? Então você é assim, você é um cara idealista e você espera que o mundo olhe para você e te valorize pelos valores que você tem, pela inteligência que você tem, pelo acúmulo de conhecimento, ou por sua capacidade de qualquer coisa, de qualquer habilidade que você tenha.
pela sua moral, mas não por aquilo que você realmente fez. Então, isso é difícil pra gente escutar. E por isso que eu tô falando, porque é a voz da experiência e eu diria isso pro meu filho. Então, pessoas assim, homens assim, precisam de ajuda. E aí você precisa procurar ajuda. Se você tem um pai como eu tenho, maravilha. Uma pessoa que vai lá, vai te ajudar. Se você tem uma mãe como a minha mãe, maravilhoso, né? São pessoas que vão pegar e vão te ajudar a dar foco. Nem sempre você tem essa oportunidade, nem sempre você tem alguém para virar para você e falar: cara, mas você, a sociedade não tá ligando tanto assim pro fato de que você tem uma moral tão elevada ou de que você é mais inteligente. Ninguém tá preocupado com isso, ninguém vai se importar com isso, né? Então, ninguém vai te dar sustento por causa disso, né? Então, eu acho que é uma conversa que eu acho que vale a pena ter. Eu acho que se você se identificar com isso, então vai aqui algumas dicas. Se você realmente não faz ideia do que você vai fazer da sua vida, se você não sabe como você vai tirar o seu sustento, você tem uma ideia vaga de que você quer trabalhar e que você tem energia para trabalhar, ou você é uma pessoa, enfim, você não é tão sociável, você, enfim, seja o que for. Uma dica que eu dou, uma dica que eu tenho para te dar é: vai procurar bater na porta das empresas, vai conversar com pessoas e vai conhecer profissões, vai conhecer pessoas, vai conhecer gente, mesmo que você seja aquela pessoa mais introvertida, porque o seu leque se abre, né? Então, é aquela ideia também, a gente fala muito das mulheres, né? Da qualidade das mulheres, mas a qualidade das amizades também anda muito ruim, muito ruim. A gente fala mal das mulheres, mas os homens nesse ponto, o PQP, cara, né? Você olha assim, só se junta pra fazer merda. Tem uma galera que só se junta pra fazer merda, pra falar merda e agora pra pensar em qualquer coisa, cara. Você quer montar uma fazenda coletiva, vai fundo. Compra lá um pedaço de terra, junta todo mundo, compra um pedaço de vai viver da terra, sabe? Não vai, quer morar dentro da caverna, arruma um jeito lá de produzir cogumelo lá dentro e eu não sei. Agora, eu acho que é uma coisa que é importante saber. Também, você pergunta para a molecada quais são as profissões, quais as profissões que mais aparecem. Jogador de futebol, bom, isso não é novidade, né? Já era na minha época, jogador de futebol. E agora tem youtuber. Numa época em que o YouTube está parando, ele é um objetivo declarado do YouTube, inclusive disposto a perder bilhões de dólares para desmonetizar canais, certo? Que fazem certos conteúdos e se fixar em fontes autoritativas. E eu entendo por que eles estão fazendo isso. Então tem muita gente falando que para você ter uma ideia de como de como a ideologia ou de como existe uma agenda por trás disso. E de fato existe. Agora, eu não acho que no longo prazo isso vai trazer prejuízo para o YouTube. Mas a ideia do YouTube é afunilar um pouco para quem ele direciona dinheiro, tem direcionado menos dinheiro, tem muitos canais reclamando de desmonetização, e com aumento de gente entrando. Então eu sempre falo, esse canal aqui do YouTube não é o canal de um youtuber, é um canal de um escritor que criou um canal no YouTube para divulgar os seus livros, né? Para divulgar o seu trabalho, né? E aí eu aproveito para dar conselhos e para falar de questões como essa enfim, de assuntos que me interessam no geral e eventualmente mais para frente
eu acho que é uma forma assim de você agregar conteúdo. Então é uma coisa multiplataforma. Eu tenho meu site também, né? Então eu trabalho em diferentes níveis, né? Então eu sempre comento que se você entrar lá no Facebook e entrar na página do meu livro, você vai achar lá aproximadamente, chega próximo de 3.000 pessoas lá, então é pouca gente para perto de YouTubers aí com milhões de inscritos, é pouca gente, mas se você parar para pensar, 10, 20 anos atrás já é uma audiência cativa importante, né? Então, fica aqui minha dica, você quer montar o seu canal no YouTube, monta, mas vai pensando também, ou quer ser jogador de futebol, vai lá jogar bola, ou jogar videogame, enfim. Mas você tem que ter pelo menos uma ambição de longo prazo, assim, olha, eu quero, como eu queria já, escrever um livro, eu quero montar uma barraca de cachorro-quente e abrir uma rede de cachorros-quentes. Eu já comentei aqui no canal que eu conheço um cara que tirava 12 mil reais por mês ah, trabalhando com barraquinha de cachorro-quente. Tinha duas em frente de faculdade, uma aqui na Lapa. Na época ele tirava 12 mil, deve estar tirando mais agora. E deve ter, enfim, você vai expandindo o seu negócio. Então, aí você fala, eu não tenho recurso. Tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Se você não tem o recurso, mas você tem uma ideia, você tem uma ambição, pelo menos você pode trabalhar em prol daquilo, para chegar naquele ponto. Então, o que eu quero falar como homem exceção é assim, você às vezes se credencia como homem exceção. E aqui eu faço um meia-culpa, certo? Então, eu olhando para o passado, você falar, não, eu sou um homem exceção, tá bom, você é um homem exceção. Mas, para a sociedade, isso é importante para você. Isso não é importante para a sociedade. Então, mulher, então, a mulher é aquela história, ela tá observando, peraí, se o cara tá chegando, se o cara tem 25 anos, nunca trabalhou, não trabalha, não fez faculdade, não vai fazer faculdade, não sabe que faculdade fazer, não sabe com que vai trabalhar, tá procurando emprego há 10 anos e não acha nada, ela vai virar e fazer, realmente tô numa enrascada, pode ser que ela fique, se a guria resolver ficar do seu lado, mesmo nesse período, realmente dê a mão aos céus, né? Então, se é o caso, você vai falar, realmente, porque o que ela pode estar vislumbrando para o futuro são só dois cenários, ou a gente vai morar debaixo da ponte, ou eu vou ter que sustentar a casa, né? Aí a gente reclama tanto, eu vejo muitos canais aí reclamando de as mulheres só querem o homem porque o homem vai prover para ela. Tudo bem, agora você acha isso injusto, então batalha para não estar nessa situação de ficar provendo para ela, ainda que eu acho que seria o melhor para os seus filhos e ela seria mais feliz, mas você não tem que seguir a minha visão de mundo tradicionalista e etc. Então, mas se você chegou nesse patamar assim, então leve isso em consideração também, que o inverso também não é o ideal, né? Eu conheço um senhor aqui que ele, né, ficou casado com a esposa um tempo aí, eles tiveram bastante filhos e ele que saiu do casamento, não foi ela. Mas a história que a filha, pelo menos, me conta é que o pai, quando né, os pais dela se casaram, que a mãe trabalhava fora e o cara ficava em casa, porque não arrumava emprego e tudo mais, e ficou assim por bons anos. Mas depois ele começou a trabalhar fora e aí se inverteu. É, então você vai encontrar histórias assim. A história lá naquele. Acho que o canal do Negão tem alguma coisa assim também, né? Bom, enfim, eu acho que já está de bom tamanho.
Eu espero que você entenda o meu intuito em fazer esse vídeo aqui. Então, e fica aqui de novo meu, minha sugestão para você ir bater mesmo. Vai lá nas empresas e fala assim: eu gostaria de conversar com o gerente ou com o dono, né? E não perde emprego. Você chega lá e fala assim: não, olha, eu não estou pedindo emprego e tudo mais, porque eu sei que tá ruim para todo mundo, mas você poderia me mostrar como que funciona isso daqui? Porque eu converso com alguns com molecada aí, eles não fazem ideia das profissões que existem, não fazem ideia do que você pode exercer, não fazem ideia de nada, nada. Eu tipo, eu trabalhei em alguma coisa aqui, eu fiz um bico ali, eu não gostei. Então vai conhecer outras coisas que existem no mundo, né? E só pela internet você não tem como saber, você não tem como saber os pormenores do que aquela empresa precisa, do que aquela função precisa. Enfim, minha sugestão. Se você gostou, curta, inscreva-se no canal, compartilha, clica no sininho. Se você tem alguma crítica, pode deixar a crítica aí embaixo. Eu realmente estou fazendo isso tirando do meu coração para falar com vocês. Não tire nada como pessoal, né? Inclusive, se você conversou comigo e você vira e fala assim, tá mandando indireta para você, não. Realmente é uma coisa que eu só estou fazendo esse vídeo porque é mais de um caso. Se fosse só um caso, eu ficaria na minha, mas como é mais de um, então eu acho que é o caso de conversar sobre isso. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.